Ok, vamos lá. Já liberando as pessoas. Boa noite, Tati. Boa noite, Dani, boa noite, Boa noite, Tati. A Tati já entrou com boa apelido, né? Então, tarde. falei Tati, né? Não sei se é Tati, Ok. doutora Tatiane, doutora Tatiana, então já. Então, boa noite, ela está no chat falando conosco. Boa noite. Ok. Muito bem. Tati mesmo. É isso aí. Eu sou o Will, tá? Tá o William Hum. aqui, mas pode me chamar de Will. Daniela, boa noite. Deixa eu avisar aqui no nosso grupo que estamos online. Boa noite, Daniela. Muito bem. Muito bem. O Adelso está tomando café, né, Adelso? É o último da noite. É, isso que eu ia falar, né? Já tá tarde para tomar café. É, É, Atrapalhar o seu sono. dá, Muito bem, faz parte. muito bem. Vamos ver quem mais entra aí, vamos esperar um pouquinho. Tati, Daniela, vocês chegaram a testar algum dos assistentes? Ó, por enquanto estamos em pouco, se vocês quiserem falar no microfone, sem problema, tá bom? fica à vontade. Isso. Boa noite. Sim, há um tempo atrás, agora estou um pouco desconectada por questões particulares, assim, mas quero retomar. Foi bem impactante. É, Legal. aquariana que sou, deveria ficar feliz e empolgada, mas fiquei assustada. Eu sou da década de 70, ok? Algumas coisas que a gente vê acontecer até um determinado período da vida da gente, a gente acha ok, normal, e fala para os pais: ah, mas é a modernidade. Imagina, tem que se atualizar. Chega a um determinado ponto que a gente começa a se assustar tanto quanto eles. A gente vai vendo que está envelhecendo. Exatamente isso, As né? resistências vêm, né? Mas a gente, enfim, é como a Simone me falou, é um caminho sem volta. Então vamos ver do que se trata e vamos ver como podemos interagir com a responsabilidade, né? Porque é aquele sempre os dois lados da moeda, né? Será que isso vai ajudar? Vai atrapalhar? Vai me substituir? Não vai? Enfim, questões nossas, complexos que somos. Sim, sim. Perfeito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Excelente colocação, Daniela, a respeito, a respeito de tudo isso e como bom aquariano também que sou, eu posso te dizer, Daniela, que sem sombra de dúvidas, essa é a inteligência artificial é uma invenção tão relevante quanto a internet, quanto tantas outras. E quanto ao substituir ou não, essa não é a questão. A questão é as pessoas utilizando a inteligência artificial é que vão substituir as que não utilizarem. E pensando no sentido de invenção, a mesma faca que corta o pão que nós utilizamos para servir o alimento é a mesma que pode ferir uma pessoa. Então a questão é quem utiliza e como. Realmente. Muito interessante analogias. É, Interessantes. é, de fato. E o Mas que fator para. ser Pode falar. substituído, eu sou professor, já estou escutando isso há 10 anos já, que vai surgir uma tecnologia que vai me substituir na profissão. Estou esperando ela aparecer ainda, não apareceu. Então, fique tranquila, não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Simone, por favor.
Não, eu ia dizer que ela comentou, né? Nós que somos da década de 70, a gente já viu muita coisa, né? E agora realmente chegou o momento em que a gente fica embasbacado, né? Com tanta novidade e principalmente, além da novidade, a rapidez da mudança das coisas, né? É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. É, e cada vez mais rápido. É, cada vez Exato. mais. Isso é assustador. Eu não sou de aquário, Isso não, é, mas isso é assustador, tá? Eu não entendi É nada do aquário, assustador. inclusive, mas tudo bem. Deve ser capricorniano. Eu sou de Áries, aí tem uns Ah, amigos meus pronto. que falam que eu já ouvi falar de Satanares. Até hoje eu não sei por que eles falam isso. Deixa quieto. A gente abre um link depois só para discutir só essas para coisas. falar isso. Boa. Ok, Ai, ok. ai. Muito bem. Não vou esperar muito não, tá, gente? Só até o 9h05 para ver se o pessoal que está terminando agora um atendimento, né? Termina o atendimento, aí entra. Aí a gente já começa. Patrícia, você já utilizou? Você conseguiu testar as ferramentas? Não sei se ela está nos escutando. Vamos ver, vamos ver. Uma coisa que é interessante comentar, eu hoje pela manhã eu vi que bastante pessoas utilizaram e testaram os assistentes. E isso daí é muito gratificante, porque eu sei que muitas pessoas no grupo, algumas tiveram o primeiro contato com o ChatGPT a partir dessa live. Eu fico muito feliz com isso, porque é um novo caminho que se abre, e ainda com o auxílio dos assistentes, tenho certeza que vamos acelerar muito esse processo. Eu tive um feedback realmente agradecendo por termos fornecido o passo a passo, porque a pessoa nunca tinha entrado na plataforma. Ela falou: Nossa, então é sobre isso que falam, né? E ela já pôde poder experimentar. Isso foi muito. Ela me deu um feedback agradecendo, né? De termos ensinado a usar a ferramenta. É isso aí, abre portas mesmo. Boa noite, Sim. Simone. Olá, boa noite. Boa noite. Fala Boa noite, assim, Fala, Simone. Simone, tudo bom? tudo Bem-vinda. querido, e você? Tudo bem, Tá bom, Muito seja bem. bem-vinda. obrigada. Muito bem. A Simone, a gente sabe que usou, que testou o assistente, né, Simone? Incansavelmente, Ia. Que maravilha. incansavelmente. Que Eu amei. legal. Obrigado. Daqui a pouco eu vou pedir para você compartilhar suas impressões sobre a Tá. ferramenta. Muito bem. Bom, é 9h05, eu falei que ia esperar 5 minutinhos, então, conforme o pessoal vai chegando, a gente vai recebendo, né? Vocês que chegaram pontualmente aqui, vamos começar. Muito obrigado pela presença de vocês. A Simone está vindo novamente. Hoje nós temos 3 pessoas novas que não estavam na primeira live. Muito obrigado por separar esse momento para estarem aqui conosco, né? Como o Delson falou, a gente realmente fica lisonjeado. Sabe que tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Então, obrigado porque vocês estão aqui, dividindo o tempo de vocês conosco. Essa é a nossa segunda live. Na primeira, a gente apresentou a ferramenta para algumas pessoas, mostrou na prática como elas funcionam, pedimos que os participantes fizessem perguntas. Foi bem legal para apresentar mesmo, né? Para algumas ali foi realmente o primeiro contato. E ao longo desses dias nós demos lá no grupo e no canal do YouTube o passo a passo, né? Tutoriais de como usar, de como tirar o melhor proveito, um mini manualzinho.
E hoje nós estamos com a nossa segunda live para dar sequência ao assunto e fazer alguns anúncios também. Bom, tivemos feedbacks sobre os assistentes que nós disponibilizamos o uso, né? Então, a Simone eu sei que testou, a Tati comentou, mas nós deixamos eles totalmente liberados desde sábado, né? Nossos 3 assistentes, para que vocês usassem à vontade. Então, nós vamos ver aí, coletar algumas impressões, ver algumas perguntas e ver o que vocês acharam. E tirar mais algumas dúvidas que vocês venham a ter. Só falar uma boa noite aqui para Magda. Boa noite, Magda, bem-vinda. Então, hoje nós vamos... Oi, Magda, pode falar. Boa noite. Boa Boa noite, noite. muito bem-vinda. Obrigada. Quero estar aqui. Pois bem, então... não vamos demorar, não. Não vamos demorar, não. Mas como nós temos pessoas novas aqui, rapidamente, eu sou o William, faço parte aqui da equipe. Eu fico mais na parte, né, de aparecer nos vídeos, fazer as gravações, a parte mais educacional mesmo, que é a minha área. Eu sou professor. E eu vou pedir para Simone se apresentar e depois o Adelson para a gente começar de fato. Olá, boa noite, muito prazer. Meu nome é Simone, eu sou terapeuta integrativa. É, eu tive aí a imensa boa sorte de encontrar essas duas pessoas e podermos aí criar essa ferramenta para nos auxiliar aí nos atendimentos, nos estudos, de uma forma geral aí dentro da nossa prática clínica, vamos dizer assim. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Adelson, eu faço parte da Soma AI na parte do desenvolvimento, os bastidores, e estou aqui para contribuir da melhor maneira e acrescentar a todos qualquer dúvida a respeito dos assistentes. Maravilha. Sou Mada, eu vi que você desenvolvedora. abriu a câmera, depois fechou. Fica à vontade, tá? Se quiser ficar com ela aberta, quiser ficar com ela fechada, fica a seu critério, o que você for melhor. Não precisa ficar com vergonha, não. Bom, então, eu sei que a Simone já testou os assistentes, então eu vou pedir a gentileza, Simone, se você quiser abrir a câmera ou não, fica à vontade, e você falar um pouquinho do que você testou, o que você achou, quais assistentes você usou. Por favor, fique à vontade. Eu usei incansavelmente. Foi desde sexta-feira à noite, sábado, eu estava com um plano gratuito, né? Que é o plano que as minhas filhas usam, e aí elas me iniciaram nesse mundo, e de vez em quando eu usava, né? Mas sexta, sábado, domingo, só segunda e terça que eu não consegui usar muito. E eu tentei procurar de tudo quanto é forma, jogar coisas que não era nem do meu habitual. Eu sou mãe de 3 crianças, né? Eu falo que eu sou terapeuta dos meus, né? Trabalho na empresa do meu marido, mas eu gosto dessa parte de cuidar dos meus. Mãe com as patologias complicadas, meu marido já teve, né? Então eu entrei nesse mundo todo de terapia integrativa, holística, né? E eu gosto de cuidar, né, dos meus. E aí eu comecei a jogar casos. E cada vez eu fui me aprofundando mais, era coisa mais simples, né? Perguntas simples que eu colocava, recebia a parte objetiva, né? E sempre perguntava mais. E aí eu fui aprendendo a formular perguntas mais compostas com sede de mais conhecimento, né? Na parte da naturopatia, na parte da ortomolecular, na parte da, da parte da suplementação dessa parte de vitaminas, né? E cada vez eu me surpreendi mais. E aí até bateu, né? A gente chega a pensar, será que é verdade tudo isso? Eu fui catar minhas apostilas para saber a homeopatia, que eu tenho
né, conhecimento, só que a gente não lembra. Quando a gente precisa usar alguma coisa, é tanta coisa que a gente acaba indo procurar fazer as nossas pesquisas, né? E bateu, batata. E assim, eu achei formidável, porque cada vez que eu colocava uma coisa que eu tenho conhecimento, mas ele me trazia outras informações, né? Aí eu entrei num contexto da parte, entrando na parte de um caso de memória, e eu gosto muito de metileno, eu gosto, sei a medicação, e aí onde eu jogava uma informação, ele vinha com outra, mas tinha tudo por que estava entrando com aquilo. Eu achei assim formidável, porque não é só o que me fornece de informação do que eu quero de medicamento ou de uma suplementação, de uma homeopatia, bem detalhadamente o porquê, né? E assim, isso é um conhecimento que vem de bate pronto para gente, que a gente utiliza tempo, né? Tempo de pesquisa. Eu achei maravilhoso. Eu fiquei assim abobada com a quantidade de informações que que foi exposto em cada caso e cada vez eu me aprofundava mais. Eu achei assim maravilhoso. Tamanha assertividade, né, Si, que você comentou também. Nossa, eu cheguei a ainda fazer alguns protocolos ainda para umas pessoas que tinham alguns casos comigo, né? As pessoas sabem que a gente está nessa área e pergunta, né? E às vezes a gente não consegue, né? Achar uma coisa assertiva, né? E para te falar a verdade, eu utilizei a plataforma onde deu algumas indicações e aí, de acordo com o que eu conhecia, eu fui escolher detalhadamente o que eu queria, mas me facilitou muito. E para poder ajudar os casos que eu já não estava dando conta. Então você Que já legal. usou de fato, com o paciente. Já, Aí, ó, já. maravilha. Maravilha. Isso é bom. Duas coisas que você falou super importantes, Simone, né? Alguns profissionais pensam, mas por que que eu vou usar o assistente se eu já sei, se eu sou formado, se eu tenho conhecimento e tudo mais? Primeira, tempo. Como você bem disse, né? A gente não lembra de tudo. É Eu não impossível lembro. lembrar de tudo. A gente tem que pesquisar, tem que buscar informação, Sim. tem, né? E tudo mais. E ali está na mão. Você Tem, busca, ele traz. Você não precisa ficar buscando em apostila, livro, etc. Né? não. Por favor. Ó, uma coisa muito interessante que tem a veterinária da minha cachorra, da Mel, né? E a veterinária tá com um cachorrinho lá, mas ela é veterinária, mas estava atendendo os cachorros e ela tem um dela. E ela falou um detalhe, Simone, né? A cachorrinha tá toda hora pegando as coisas na boca, né? Tá no meu colo para brincar. Aí eu falei, tem uma homeopatia, alguma coisa? Mas eu nem tinha me ligado, né? Aí eu peguei, vou jogar um caso desse, cachorrinho pequeno que não para quieto toda hora. Pensei em fazer uma desparasitação, alguma coisa assim, mas na lata, uau, a plataforma, né? O aplicativo já me mandou lá, cachorro pequeno em fase de dentição, tal, 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 protocolo, é uma camiseta, é um brinquedo, é uma homeopatia, alguma coisa dentro daquilo que é o meu conhecimento que eu pedi, né? Mas nem eu tinha me ligado que era a troca de dente, por isso que o cachorrinho estava toda hora pulando para pegar alguma coisa. É muito engraçado que assim, a gente escuta os casos, eu sei que nessa área do cachorro, não era nem. Eu fui tentar pesquisar porque eu estava usando com a plataforma, né? Tá. Mas para você ver até o detalhe, ele me puxou que fez eu pensar que realmente poderia ser ou não, né? Que aí cai o nosso conhecimento, né? Mudando de caso, porque aí, ó, às vezes, algum detalhe que passa desapercebido, né? Perfeito, perfeito. Que legal. Um uso que a gente não tinha pensado, inclusive, com o cachorrinho. Muito bom. É porque quando a E- gente está falando de terapêuticas naturais, independe para quem seja, né? E funciona para todos. Uhum, Isso uhum. é É, bem uma interessante. homeopatia serve para cachorro, né? Um floral Exato. serve. Sim, sim. Legal, legal. Maravilha. Ah, deixa eu perguntar para Magda. Magda, você chegou a testar os assistentes? Magda, eu vou te pedir para Fechado. abrir o seu microfone, por favor. Sem pressa.
transitar no celular, né? Clicar no ícone do microfone. Hum. Ok, enquanto a Magda abre ali, a Ana Lúcia Lopes mandou uma mensagem aqui para o nosso grupo, né? Ela falou assim: não vou conseguir entrar agora, mas gostaria de compartilhar que o Natures, que é um dos nossos assistentes, já faz parte do meu dia a dia, uma ferramenta fundamental para agilizar minhas pesquisas e formulação de protocolos, né? Já vou deixar, estamos gravando novamente a live, então já vou deixar meu agradecimento aqui para Ana Lúcia, que fez questão de compartilhar conosco. Fica tranquila, Magda. Deixa eu mandar uma mensagem para você. Peraí. Pronto. Pronto, Agora foi. tudo bem? Então, eu sou enfermeira, sou biomédica, trabalho com estética. E tem um problema que eu enfrento muito, é problema com relação à alopécia autoimune, né? Fibrosante. Aí eu vindo lá no grupo, eu assisti, eu falei, vou lá e coloquei. E aí me falaram que eu não trabalho, eu trabalho muito com estética facial, mais facial focada, né? Em injetáveis, enfim. Aí eu falei, não, deixa eu ver sobre alopecia fibrosante, porque é uma coisa que eu sofro com isso, já acho que uns 14 anos, né? E não tem, já fui em vários, mas já gastei muito, já estudei, até eu desliguei um pouco, né? E nunca a gente consegue uma resposta, porque eu falei, não, vamos na terapia integrativa. Eu uso muito ozonioterapia, faço parte da Associação Brasileira de Ozônio. Já desde a pandemia eu faço uso de ozônio, mas não usava o hidrogênio. Aí veio lá na pesquisa, eu falei, nossa, essa terapia, eu não estava atenta, né? Eu achei a proposta muito interessante, maravilhosa mesmo, porque vai ajudar muito qualquer profissional da saúde, até o da estética, né? Porque estética a gente precisa de um corpo saudável e precisa realmente. Gostei muito, eu testei isso hoje. Aí Uhum. até gostei tanto que eu fui assistir a sua primeira live lá no YouTube. E agora estou aqui acompanhando vocês, né, para saber um pouco mais. É isso. Que legal. Bacana, bacana. E sobre a alopécia, você colocou Eu as coloquei. respostas que foi dado, foi a contento, compartilha com a gente, Foi Magda. porque o tratamento para alopecia fibrosante envolve muito o anti-inflamatório, né, que era na época a cloroquina, são poucas coisas que se falam. É, e também a questão que nem foi comentado até quando eu coloquei hoje, mas falaram muito dessa terapia do hidrogênio terapia, né? Isso. E a questão de nutrientes, isso eu já pratico, já sei, mas não estava atenta com relação a isso, pelo poder de anti-inflamatório dessa terapia, né? Porque a gente tomei, já cheguei a tomar antibióticos durante muito tempo. A última dermato que eu fui, uma dermato especialista realmente capilar, mas chega na fibrosante, o pessoal fala, não, esse aí não tem jeito, esse aí ainda não se descobriu nada. Eu falei, não, agora eu vou tentar, já estou até pesquisando, porque eu vou comprar o aparelho, e eu tenho certeza que se eu continuar lá olhando, eu não tive tempo, eu tive trabalho hoje, eu vou conseguir mais informações. Mas é isso, viu? Certeza. É uma coisa que eu falei de um problema que é mais difícil de ter alguma. Eu até desconheço, não sei, trabalho científico que fale alguma coisa para resolver esse problema. Não sei, mas eu vou procurar.
Sim, Mas, o mais legal de tudo é que esse assistente, além de nos indicar ou esclarecer de alguma patologia, ou sugestionar aí protocolos, né, de tratamento, ou até as próprias terapêuticas, é que quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue se aprofundar. Né? é, Vai tudo muito de acordo com o seu conhecimento e principalmente em casos até de como você está falando, né, Magda, dessa questão que realmente poucos têm o que fazer, né? Eu acho que uhum, acaba sendo aí um excelente também mecanismo de pesquisa, de estudo, para sim, ir ainda mais e até testes, né? A questão do hidrogênio molecular é maravilhoso. A gente está falando de uma menor molécula, mais leve, a menor e que é, ela entra de forma, vai realmente no intracelular, né? E que faz uma grande diferença, né? uhum, No poder antioxidante dele e anti-inflamatório, né? uhum. Que É, legal, que é legal. muito interessante, viu? Bacana, bacana, muito bom. Já estou fazendo a cotação aí para saber. Ai, que bacana. É, Depois eu posso até compartilhar também com você um pessoal aí que eu tenho algumas pessoas que vendem também. Uhum. Parece que estavam até com desconto. Vale muito a pena, viu, Magda? Super aconselho. Ah, então tá. Eu Tá gostaria. bom? Com certeza, com certeza. Pode deixar que compartilho, sim. Ah, legal. lá no grupo você compartilha? Sim, eu mando direto para você. Eu mando direto para você. Tá bom? Olha, também com essa terapia, não. Eu já utilizo, sim, sim. Ah, então depois eu gostaria de trocar uma ideia. Com certeza, com Tá? certeza. Estou à disposição, tá? Obrigada. Obrigada a você. É Mas eu isso sei aí. que o objetivo, né, dessa live é uma coisa mais ampla, né? Sim, 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 Específico, mas tem muita coisa. Legal. Né? sim. Eu trabalho também com muito problema de acne, problema de melasma, e eu tenho certeza que tudo isso tem muito o componente, né? Eu trabalho com a premissa de saúde por dentro e a beleza por fora. Então, com isso, a gente tem que estar sempre pesquisando, e eu gostei muito. Ai, que legal. Muito obrigada. Parabéns por ter Maravilha, mano. utilizado, Obrigado. se dado, né, essa oportunidade de conhecer. Muito bom. Eu Muito gostei. obrigado. E obrigado por compartilhar realmente um caso tão específico, né? Você comentou que estamos Sim. aqui falando de uma forma mais ampla, mas É, a experiência que você trouxe bastante específica, é então, muito rica ela. né? Que Uhum, maravilha, que legal. é. Esse é o segundo ponto que eu ia falar com a Simone, acabei não falando, né? Que é a questão da curiosidade, não é? Então, o terapeuta, o profissional, quando está realizando a pesquisa ali, graças ao seu conhecimento, como a Delson bem colocou, você vai vendo, nossa, hidrogênio, eu nunca tinha pensado nessa opção aqui, deixa eu buscar mais. Então, ele alia aquilo que ele tem e é a curiosidade. Como a Simone falou, a gente vai aprendendo a usar a ferramenta para Uhum, tirar as melhores respostas dela, né? Na nossa última live, nós fizemos algumas perguntas intencionalmente superficiais ali, só para a gente ver como funcionava, mas conforme a Simone colocou aí a experiência dela, a gente vai aprofundando, aprofundando. Tá, mas fale mais sobre isso, fale mais sobre isso, fale mais sobre aquilo, e vai integrando os assistentes também para ter esses resultados, né? Então, esse é o objetivo. A gente colocou lá os tutoriais em vídeo para vocês usarem, mas a verdade é que só quando a gente põe a mão mesmo e fuça naquilo, né, com curiosidade, com o nosso conhecimento, que a coisa acontece. É, nós conversamos bastante, eu, Adelson e a Simone, e a experiência que vocês estão relatando é exatamente a que a gente tinha imaginado, né? Quando a gente testa, a gente percebe como a coisa funciona, né? A gente falar aqui é como vocês colocaram aí, né? Mas será que é isso mesmo? Será? Deixa eu testar. E nesse teste, vocês viram que funciona. Olha a cara da Simone. Simone, eu vou tirar uma foto da sua uhum. cara de orgulho. Vou postar depois. Legal. Maravilha. Obrigado. Obrigado por compartilharem essas experiências. Ah, tô lendo seu comentário aqui, Simone. Peraí. Minha curiosidade foi tanta que até roteiro de curso do assunto escolhido. Fiquei espantado de tão completo foi direcionado o roteiro. Você quer falar mais sobre isso? Eu acho que eu não entendi.
mas é porque eu sou meio... Não, eu posso até falar. Bater, bom, eu testei de tudo quanto é forma, né? Vou falar. Então, aí eu falei, queria um roteiro para um curso agora eu só não me lembro o tema que eu usei, né? E lá ele me deu duas escolhas, uma de 30 horas, outra mais de 12 horas, com direito a certificado. Ele desenvolveu o assunto para mim, me dando tópicos por slide do que eu tinha que desenvolver, e assim, mas tudo muito completo, até nisso. Legal, legal. E aí, tudo isso graças, né, a uma base de conhecimento muito confiável, muito ampla, que nós escolhemos, e a maravilhosa programação do Adelson no desenvolvimento, Então, parabéns para vocês, porque né? eu não sou de ficar em tecnologia, porque eu não tenho nem tempo, mas eu não consegui tirar a tecnologia desses dias para poder aprender de tudo quanto é forma que eu queria mais e mais, e ele me dava mais e mais. Legal, maravilha, maravilha. Eu estou pegando os comentários aqui, ó, Simone, Adelson, fique... Ô, Magda, por É, favor. então, nessa, eu posso chamar de plataforma, né? Eu tenho muitos artigos científicos. É isso que se, a base dela. Isso, vou deixar o Adelson responder essa Ah, pergunta. Adelson, por favor. Perfeito. Bom, Magda, na verdade, a base dos nossos assistentes, ela é composta de muito conteúdo aprofundado, tá. certo? A Simone, ela, ela já participou de muitos cursos, ela já teve muitas experiências, e em cima do aprendizado, de tudo que ela passou, nós desenvolvemos a base. O interessante do assistente, Magda, como você viu, é que ele aprofunda na medida que tu quer. Claro que sempre existe uma possibilidade que eu considero, principalmente por o conhecimento ser algo que contagia e a gente quer sempre mais, a possibilidade em algum momento, por exemplo, Magda, de tu sentir a necessidade da gente criar algo mais personalizado ou até acrescentar alguns artigos no teu assistente, tudo isso é possível. Porque o interessante do assistente é o fundamento, o quê? Do cruzamento de dados, que é o que não acontece em uma inteligência artificial comum. Tu não tem esse cruzamento de dados que vai trazer informação com segurança. Que nem no caso a Simone comentou que ela pegou, ela foi até as apostilas dela para verificar a informação, Uhum, sabe? Então é algo que te economiza tempo, te dá uma informação com maior segurança, sabe? Eu vejo como em um mundo que eu escuto cada vez mais lançamentos de uma nova AI, essa é a mais poderosa, muita gente oferecendo milagre, oferecendo que no WhatsApp tu vai digitar 3 palavras e ali vai sair a bala de prata, eu vejo um uso muito real. E vendo o depoimento de vocês, só vem ao encontro disso tudo. uhum. Perfeito, perfeito. Então, só complementando a resposta do Adelson, Magda, a base ela é formada por livros, artigos científicos, Sim. né? Diversos materiais que são organizados de uma determinada maneira, que vão ter as suas informações cruzadas para trazer as informações. Tá? Sim. Perfeito. E eu vou aproveitar o comentário do Adelson, e também o que você falou, para já rapidamente falar com vocês aqui em relação à personalização, né? Os assistentes que vocês tiveram acesso são assistentes que estão fechadinhos, prontos, né? Eles podem, inclusive, ser atualizados com o tempo, de repente saem artigos novos, estudos novos, informações novas, elas podem ser colocadas nos assistentes, mas eles estão prontos para uso. No seu exemplo, Magda, então você gostou lá de hidrogênio molecular, e aí você falou, nossa, deixa eu dar mais uma estudada, mas eu tenho aqui 3 artigos que eu queria colocar nessa base de dados, que são artigos que têm informações que vão me ajudar
a fazer minhas pesquisas, a criar os protocolos e tudo mais. Nós realizamos um trabalho de personalização. Então, você entra em contato conosco e fala assim: É, olha, tenho esse material, esse assistente aqui que eu assinei, e eu quero colocar esse material dentro dele. Aí nós vamos conversar, ver qual que é a tua necessidade, entender o que que você precisa e o que você quer para realizar essa personalização. E aí você vai ter o seu assistente, no caso aqui, por exemplo, né, o de hidrogênio, mas com as suas características, com os seus artigos, com as características do seu tipo de atendimento, os produtos que você utiliza, etc. Então, a gente tem como personalizar, deixar ele com a sua cara para a sua necessidade. É mais um dos serviços que nós realizamos. Tá? Não é só a criação do assistente, mas também a personalização deles. é. E essa parte, Magda, na verdade, da personalização e do assistente, eu considero algo muito fascinante pelo seguinte ponto. O assistente, se nós pensarmos, cada assistente em que cada um de vocês adquirirem, vamos pensar nele como um CPF. Ele vai partir da mesma base de conhecimento. Claro que a tua curiosidade vai fazer um desenvolvimento melhor, maior, conforme a tua necessidade, e o fato de tu daqui a pouco poder colocar coisas que sejam ao encontro da tua necessidade, que no caso não seriam compartilhados com as outras pessoas. No caso, pela Somear, nós temos um contrato de confidencialidade, em que esses artigos, esse conteúdo vai ser colocado no seu assistente. Olha o quanto isso pode te qualificar e levar para um outro nível. É. Perfeito. E Reforçando o que a dá, e Delson dá, e falou. dá, e dá, e dá Sim, para personalizar no todo, sabe? O Hum. formato em que a minha clínica trabalha, desde até treinar o time para utilizar o assistente, para aquela pessoa que ministra aulas, dá para você fazer. Então, assim, o assistente personalizado, ele é muito bacana, porque você vai colocar ali a quantidade de informações que você necessite, né? Eu falo porque tem um profissional que ele atua em diversas áreas. Ele gostaria de ter um assistente personalizado para que ele já pudesse colocar, por exemplo, a sugestão terapêutica com base naquilo que ele trabalha. Entendi. Então, ele já poder montar um programa de tratamento, poder fazer assim, quando a gente fala desse assistente personalizado, é muito interessante, porque você consegue fazer tudo isso, personalizando todo o seu trabalho que você já executa, seja de forma manual ou não, podendo integrar todo o time nisso também. E além de fazer os protocolos, você pode ministrar aulas, um conteúdo de aulas, porque tem muitos profissionais que dão aulas, né? Então, você poder personalizar esse assistente com tudo que você precisa é muito rico, né? E Sim. não só isso, você consegue trabalhar na identidade da sua clínica, por exemplo, na identidade do serviço que você presta. Então, assim, você acaba agregando tantas coisas, desde PDFs, e-books, enfim, algo muito personalizado, né? E que te dá também parâmetros aí vamos dizer, até, por que não, um tutorial realmente do que você precisa fazer em termos de identidade da sua clínica, do seu trabalho. Então, tem Hum. muita coisa bem bacana que você pode fazer. Quando a gente fala de personalização, tudo isso está dentro dessa personalização, né? De acordo realmente com aquilo que o profissional atua. E isso é muito interessante. É muito, muito interessante. Outra coisa que vale a pena comentar seria a respeito assim, fora todas essas vantagens da personalização, nós na SomeAI nós executamos um trabalho, nós temos mais uma outra opção para oferecer, que seria o quê? Vocês que pensam em desenvolver um curso, em desenvolver
um conteúdo, nós temos a possibilidade de desenvolver em conjunto um curso, um conteúdo em que além de utilizar a inteligência artificial para desenvolver esse conteúdo de uma maneira diferenciada, nós podemos criar assistentes para quem for consumir esse conteúdo, além de ter você ensinando, ter a inteligência artificial acelerando o conteúdo do teu curso. E isso leva para um outro estágio. É Por mesmo. exemplo, um outro exemplo que seria muito interessante, Magda, por exemplo, você escreveu um livro e o seu livro ter um assistente em que vai acompanhar o leitor em seu progresso. Nossa, muita É, coisa. é. Então, a ideia é assim, realmente, esse é o nome, né? Assistente. Está aqui para dar esse suporte, trazer essa qualidade, essa facilidade de acesso à informação para nós, para não precisar ficar se matando aí de pesquisar, de fato, perdendo, talvez não seja a melhor palavra, tempo para buscar as informações que a gente precisa. Nossa. É, Eu legal, que tenho uma bom. pergunta. Por favor. Eu fiquei curiosa, que o Adelson, no início, ele relatou que ele tem acesso às pesquisas que são realizadas lá por nós, né? Eu fico pensando como que alimentar essa rede, né? Aquela que é para todos. Se isso acaba sendo um material para ele também continuar alimentando a ferramenta. Não sei se eu estou sendo clara na minha pergunta. Tá. Eu Porque, acho que eu entendi. vamos supor que eu entenda tudo do que eu estou falando, mas chega um limite, vai. Como que a ferramenta continua sendo alimentada? Nós mesmos damos isto para que ela continue se alimentando, ou o desenvolvedor vai inserindo mais informações à medida que vai sendo utilizada, ele vai verificando e vai aprofundando isso para que a ferramenta continue sendo útil e enfim, Perfeito, viajei. perfeito. Eu vou deixar o Adelson responder essa Uhum. segunda parte da pergunta, que agora sim ficou claro, mas eu só vou reforçar uma questão. Você comentou no começo, né, que o Adelson comentou que ele tem acesso às pesquisas que vocês fazem. Nós não temos. Isso é muito importante, deixar claro. Quando você clica no link lá do seu assistente, você vai usá-lo, nem o GPT, nem a Soma AI tem acesso às informações que você inseriu no assistente, tá? Então, por lei, nós não podemos ter esse acesso e o sistema não permite. Isso te dá a segurança, a tranquilidade, usar à vontade, colocar lá dados dos seus pacientes, da sua clínica, etc., sem que você precise temer isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Nós não temos acesso a nenhum tipo de informação que você, profissional, insere no assistente, e nem as respostas que ele dá. Isso é Certo. importante para a gente deixar claro. Agora, com relação à evolução do próprio assistente, quando que ele aprende, se é o desenvolvedor, se é você que põe mais informação, essa parte eu vou deixar para o Adelson responder, por favor. Perfeito. E uma coisa que vale a pena comentar também é que no modelo de GPT que nós utilizamos na SomaAI, tu tem a garantia de, no caso da LGPD, por parte da SomaAI também. Porque o que que acontece? Quando a pessoa utiliza um GPT mesmo na conta paga, na versão Plus, a SomaAI utiliza esses dados de alguma maneira para o treinamento. No modelo que, no caso, são desenvolvidos nossos assistentes, a SomaAI ela garante que ela não utiliza os dados para treinamento. Ou seja, você pode utilizar a informação dos seus pacientes com maior segurança, mesmo utilizando a sua conta gratuita, porque você está utilizando o assistente que foi feito em uma conta corporativa. E isso daí é uma garantia bem interessante. Quanto à parte da atualização, o que que acontece? Nós, com certeza, conforme o uso, nós vamos atualizando, mas o próprio sistema
que foi criado de rede neural, ele confere as informações, ele confere se tem atualizações para trazer a informação com maior veracidade. Isso daí é uma garantia. Com certeza atualizações virão, mas você tem a segurança que até mesmo se não tiver uma informação, de alguma maneira ele vai dizer, sabe? Então, essa que é a principal diferença, é o cruzamento de dados para trazer informação mais precisa. Tá certo. Perfeito. Respondemos, Daniela? Sim, Legal. Fique à vontade aí, todos, por favor, façam perguntas, tirem suas dúvidas, nós estamos aqui para isso. Que vocês não saiam daqui por mais perguntas. Bom, nós falamos, então, desses 3 assistentes. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Magda, por terem compartilhado a experiência de vocês com o uso deles. Nós falamos da questão da personalização, que nós podemos, se você assim desejar, né, ter esse serviço também, deixar ele com a sua cara, para a sua necessidade, para os seus pacientes. E o Adelso comentou também da questão do desenvolvimento de cursos que nós temos. Então, todas essas áreas são áreas em que a Soma AI atua para ajudar os profissionais com suas necessidades. E como a gente já está falando de personalização e tudo mais, nós temos que falar de lançamento, né? Porque até agora a gente falou bastante dos assistentes, falou bastante do conteúdo, mas ninguém falou de preço, ninguém falou de como é que funciona isso. Então, chegamos nessa parte, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem dos valores, e aí vou comentar sobre a imagem. Um instante, por favor. Compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí o logo da Soma AI. Bom, nós temos os 3 assistentes, né? Inicialmente serão esses 3, dentro do nosso lançamento que está acontecendo nesta semana. Aqui na tela vocês estão vendo valores, no caso de você contratar 1 ou 2 ou 3 assistentes, isso aí fica a critério do profissional. Você pode contratar só o de naturopatia, porque é ele que você vai usar mais aí na sua clínica, ou só sobre hidrogênio, que esse aqui é o que eu vou usar mais, tá? Os nomes que vocês estão vendo aqui, né? Natures de Lux AI, Natures H2PF Lux AI, são os nomes dos assistentes. Você contrata aquele que atende a sua necessidade. Esses valores que estão vendo aqui são o valor mensal, tá? É um programa de assinatura. Então, você contrata o serviço e você vai poder usar ao longo dos meses aí, pagando esse valor mensal para a Soma AI, que vai manter esse assistente sempre atualizado, funcionando. Se você olhar assim, William, encontramos aqui, ó, falta um tio nessa palavra. Nós vamos inserir isso através de atualizações, tá bom? Agora, esse aqui não é o preço que vocês que estão no nosso grupo de WhatsApp vão pagar, porque vocês estão no nosso grupo VIP, vocês fazem parte do grupo de lançamento dessas ferramentas. E aí eu vou fazer um mistério aqui, né? Eu preciso deixar vocês curiosos um pouquinho. Amanhã, meio-dia, lá no nosso grupo de WhatsApp, deixa eu voltar a tela para mim aqui. Vou voltar a tela aqui para mim. Amanhã, no nosso grupo de WhatsApp, meio-dia, nós vamos anunciar lá uma proposta para vocês, que é com desconto em cima desse valor teto, né? Nós vamos dar um desconto bem legal para as pessoas que estão dentro desse grupo, que são vocês, né? E as pessoas que estão assistindo as lives gravadas e os nossos conteúdos. Importante dizer, para que você garanta esse desconto, lá na nossa página, no nosso site, vai haver um campo de cadastro, bem simples, nome, e-mail, tá? Que vai servir para você garantir esse desconto, que a ideia é que esse desconto vá para os primeiros 50 profissionais que adquirirem o nosso produto, né? Independente de ser 1, 2 ou 3 assistentes. Preencheu o cadastro, está garantido esse valor de lançamento, é um valor de lançamento que vocês vão ter acesso amanhã. Então, vocês vão ter amanhã e quinta, ou seja, dias 14
e 15, porque o lançamento é dia 15. A partir do dia 15, vocês podem adquirir os nossos assistentes ou os outros serviços também de personalização, de curso. Esses é entrando em contato, porque depende do que você quer fazer. Né? A personalização, você quer pôr só um artigo, só informações da empresa, você quer fazer uma coisa mais profunda. Então, cada um terá uma personalização, óbvio, cada um terá um valor diferente. É a informação principal, importante. Adel, você quer acrescentar alguma coisa? Estou vendo. Eu queria comentar apenas que no caso dos assistentes, vocês vão ter oportunidade de utilizar à vontade, quantas vezes vocês quiserem. Vocês vão utilizar eles de maneira individual, mas como vocês viram, a utilização é ilimitada, tanto a nível profissional quanto pessoal, acaba sendo muito útil. A nível de ferramenta de inteligência artificial, eu que sou um entusiasta, que estou presente em tudo que é lançamento, procuro tá sempre me atualizando com algo seguro da maneira que é oferecido, sabe? Adel, seu microfone desligou. Acho que bateu aí. Pronto. Isso é algo muito especial e que vocês devem levar em consideração, né? Até pela área que vocês atuam, sabe? É muito interessante. Perfeito. Então, essa é a informação que nós precisávamos dar para vocês hoje, né, em relação ao lançamento que vai ocorrer no dia 15. Todo o processo, William, como é que eu faço? Eu assino, eu pago primeiro, como é que é? Vai estar tudo descrito para vocês, o passo a passo, não precisa se preocupar com nada disso. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer colocação que tiverem, nós estamos à disposição, desde este momento até para sempre. Né? Não tem aquela de agora ou caros para sempre. Não, aqui estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. É, Pois não? Adeus. desculpa. Essa é até uma diferença, Will, que vale a pena comentar, porque, porque de certa maneira vocês têm um suporte muito próximo, sabe? Perfeito. Principalmente hoje em dia, que quando nós temos problema, a gente vê nós vemos o quanto estamos distantes das pessoas, isso acaba sendo um benefício, é um atalho muito, principalmente para quem quer se manter atualizado e na área da saúde. Perfeito, perfeito. Vocês estão olhando para a equipe da Soma AI, então a gente está se colocando aqui, as nossas imagens, os nossos contatos estão no grupo, à disposição de vocês para ter o contato próximo mesmo que o Adelson comentou. Então, antes de eu partir aqui para o encerramento, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Eu já vou encerrando. Não? Perfeito. Então, hoje, novamente, eu agradeço a presença de vocês, as perguntas que vocês colocaram e aos testes feitos pela Simone e pela Magda. Muito importante, né? Os nossos assistentes ficaram liberados até hoje, né? Eles estão abertos desde sábado até hoje. Então, ao término da live, nós vamos desativar esses assistentes que estavam abertos, tá bom? E aí, a partir do momento que fizermos o lançamento oficial no dia 15, quem adquirir vai ter acesso aí, total, 24 horas à ferramenta. Simone, palavras finais? Que pena, eu sei, Simone, mas você vai ser uma das primeiras que eu sei. É, Obrigado, viu? eu Muito gostaria obrigado de mesmo. agradecer assim imensamente, né? Quer falar? Sim, fala. A Simone colocou aqui no nosso Não, chat. eu ia falar, eu fiquei apaixonada por esses assistentes. Eu nunca tinha visto uma coisa tão precisa de perguntas e vim para a gente poder detalhar dentro do nosso conhecimento. Eu fiquei abismada. Falei ainda com a Simone. Falei, nossa, falei, que maravilha. Obrigado, Simone. Obrigado demais. É, Sem palavras para te agradecer. verdade. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Simone, pelo uso. Nos colocamos aqui, como o Will falou, à disposição de vocês. Eu acho que quem não teve a oportunidade de poder usar,
que veja essa proposta com bastante carinho, porque é uma grandiosa oportunidade, principalmente de otimização do nosso tempo, né? Que foi o que foi falado aí. A gente faz tantos cursos, a gente estuda tanto, e muitas vezes a gente precisa de algum material e a gente ainda demanda algum tempo para encontrar aquela informação que a gente precisa e que a gente sabe que está ali, né? Então, esses assistentes, quando eu os conheci pela primeira vez, e foi pensando na gente, pensando na nossa dor mesmo, sabe? Porque eu me incluo nisso, né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma informação ali de pronto, e quando eu conheci os assistentes desenvolvidos pela SOMIAI, eu falei, gente, precisamos fazer isso para os profissionais da saúde, né? Nós precisamos disso. E como aí a pessoa fala, é o futuro. Não, o futuro já é agora. O futuro talvez seja outras coisas, mas tudo dentro dessa inteligência artificial, né? Então a gente tem que realmente aproveitar ao máximo, porque como a gente falou no início da live, tudo está muito rápido, né? Então, os nossos, não que a gente também tenha que seguir esse fluxo, mas eu digo, se a gente consegue otimizar o nosso tempo, principalmente em buscar informações de estudo, de tratamento, de dúvida, de sugestão de tratamento terapêutico para um problema determinado de um paciente nosso, eu acho que essa é a ferramenta, assim, excelente para nos ajudar, né? Então, que vocês tenham aí a oportunidade de poder acessá-las e tê-las realmente, como o próprio nome delas diz, assistentes, porque realmente é um assistente para a nossa atividade aí profissional, tá certo? Agradeço assim do fundo do coração a presença de vocês, de terem disponibilizado o tempo de vocês e estar aqui com a gente. Muito obrigada. Isso Nelson, aí. Bom, eu gostaria de agradecer o tempo, a atenção de todos e principalmente por vocês abrirem, darem a oportunidade de conhecer algo novo, algo que uma ferramenta que vem a somar. Não é a bala de prata, mas é algo que vem a somar e a multiplicar. E essa oportunidade que vocês estão tendo, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 3 meses, em alguma outra live que nós fizemos, teremos muitos depoimentos, Will, que muitos mudaram, porque eu falo isso por mim, eu utilizo os assistentes desde 2022, 2023. O William, que me conhece há algum tempo, sabe que a pessoa muda, sabe? Muda a tua visão, muda o teu parâmetro, e eu tenho certeza que isso daí só vem a somar na vida de todos vocês. E muito obrigado pela atenção de todos. perfeito. Gente, muito obrigado, então. Qualquer dúvida, novamente, quiser falar qualquer coisa, estamos à disposição. A Simone depois, Magda, entre em contato contigo, tá bom? Para vocês trocarem figurinha. Perfeito, verdade, muito bem lembrado. Ok? Fica tranquila, Magda, eu vou te chamar Pode para deixar. podermos falar, tá? Perfeito. Pode deixar. E no mais, uma ótima noite a vocês. Estamos à disposição. Bom descanso. Nos vemos na próxima. Bom? Tchau, Aí. tchau. Tchau, pessoal. Até. Boa noite. Tchau, Tchau, Simone. Simone. Tchau, Magda. Daniela. Tudo bem.